Fala aí, nerdaiada do YouTube. Agora eu vou falar ler um pouquinho, né, sobre o Far Cry, que é o nosso primeiro tema daqui do Plantão do Nerd, é claro. Só um minutinho. Far Cry é um jogo de computador de FPS e ficção científica criado pela empresa alemã Crytek Studios e publicado pela francesa Ubisoft em 23 de março de 2004. Far Cry vendeu mais de 730 mil unidades em apenas 4 meses de lançamento. A história do jogo se passa em um pequeno e misterioso arquipélago. Para quem não sabe, arquipélagos são ilhas. Na Micronésia, onde Jack Carver, ex-soldado das Forças Especiais, procura por uma escritora perdida no arquipélago. Para quem não sabe, arquipélago é uma ilha. São ilhas. Far Cry apresenta um enredo curto, porém satisfatório para o gênero. O protagonista, Jack Carver, tem um passado obscuro e é ex-fuzileiro naval do Exército dos Estados Unidos. Para arrecadar algum dinheiro, ele se propõe a escoltar uma jornalista, Valerie Constantine, a uma ilha tropical deserta. Os problemas começam quando um misterioso ataque ao seu barco é feito, deixando-o preso na ilha. Logo, Carver descobre que as ameaças que pairam na ilha não são apenas humanas. Muitas delas são criaturas monstruosas, criadas por um doutor chamado Krieger, geneticamente modificadas. Uma experiência que não deu certo. Cabe a ele, então, voltar para a sociedade, trazendo consigo a senhorita Constantine sã e salva. Eu vou ler um pouquinho aqui da jogabilidade dele. A floresta tropical oferece cobertura e dissimulação de que o jogador e os inimigos podem tirar proveito. Inimigos reagem dinamicamente às táticas do jogador e ações. Se alguns pontos isolados de mercenários de um jogador, ele ocasionalmente corre por ajuda, sinalizando reforços através do uso de flaring guns. Inimigos vão trabalhar junto para passar a perna, flanquear e fornecer fogo de supressão, proporcionando-lhes uma vantagem tática sobre o jogador, que por sua vez é capaz de detectar e marcar os inimigos em seu minimap. Através do uso de binóculos especiais, que também concede ao jogador a capacidade de escutar as conversas inimigas de longe, apenas apontando o binóculo na direção dos inimigos. O ambiente inclui terra, água, estruturas interiores e exteriores, todos durante vários momentos do dia. O jogador tem a capacidade de saltar, correr, agachar-se, deitar-se e olhar em praticamente todas as direções. O som desempenha um papel importante na jogabilidade em geral. Por exemplo, a localização de inimigos muitas vezes pode ser identificado por ouvir seus passos. Ao longo do jogo, o jogador encontra uma variedade de armas para escolher, incluindo armas automáticas e granadas. Olha aqui um pouquinho do sandbox. Os mapas de estilo sandbox permitem ao jogador para completar seus objetivos em várias maneiras diferentes. Quando ao ar livre, o jogador é geralmente apresentado com uma rota bastante simples possível para seu objetivo, mas isso não tem necessariamente de ser usado. A selva dos mapas tende a expansão em todas as direções, permitindo que os jogadores para alcançar diferentes ângulos de agressões ou mesmo completamente contornar inimigos, dando tempo suficiente para manobras. No entanto, durante as sessões internas do jogo, design de nível tende a perder esse atributo em favor de um jogo mais linear tradicional. Vou ler sobre o multiplayer. O jogo possui 3 modos multiplayer diferentes: FFA ou Free for All, pontos obtidos pela quantidade de pessoas mortas; TDM ou Team Deathmatch, pontos obtidos ao matar oponentes de outro time. Assault. Nesse modo, devem ser capturadas e atacadas as bases inimigas. O jogo possui um level editor de nível, onde pode ser personalizada totalmente a fase, incluindo armas e mapas. Para isso, entre no CryEngine Sandbox. Veículos: Dune Buggy, Humvee,
HMMWV, Inflatable Bots, bot inflável, Patrol Boat, lancha de patrulha, Large Cargo Truck, HEMTT, Forklift, Hang Glitter, Asa Delta. Armas: machete Jungle Falcon .357, Jackhammer Shotgun, FNP90, MP5SD, M4 Carbine, que é a carabina, G36, AW50 Sniper Rifle, M249, Rocket Launcher, Mortar Stationary, M134 Minigun Stationary, Hand Grenade, Flashbang, Granada, Smoke, Granada Smoke. Lançamentos e edições. Em 8 de abril de 2004, a Ubisoft anunciou o lançamento de Far Cry Instincts para os consoles Xbox, GameCube e PlayStation 2. Os gráficos eram parecidos com o jogo lançado para PC, com adaptações para console. As versões de PlayStation 2 e GameCube foram logo lançadas pelos consoles não possuírem poder gráfico bastante para o jogo. Far Cry Instincts foi lançado em 27 de setembro de 2005 e virou um jogo exclusivo para Xbox. Em 28 de março de 2006, a Ubisoft lançou uma sequência para o Xbox, Far Cry Instincts Evolution, que teve seu lançamento e vendas com a menor expectativa que a versão anterior. Em 12 de outubro foi lançada uma versão para o console da sétima geração, Nintendo Wii, de nome Far Cry Vengeance. O jogo utiliza as funcionalidades do controle nunchuk do console. Valeu, galera. Esse foi o primeiro tema. Vamos para o segundo, que eu vou falar sobre o Far Cry 2. Far Cry 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido por Ubisoft Montreal e publicado pela Ubisoft. Foi lançado em 21 de outubro de 2008 na América do Norte, dois dias depois na Europa e Austrália, e em dezembro do mesmo ano no Brasil pela Synergics para o PlayStation 3, Xbox 360 e Microsoft Word. Far Cry 2 foi desenvolvido sem qualquer envolvimento de desenvolvedora do jogo original Crytek. Far Cry 2 abandona os aspectos de ficção científica de seu predecessor em favor de uma ambientação mais realista. O jogo ambienta-se no território não linear da África, na qual o jogador se posicionará em savanas e selvas profundas. O jogo terá aspectos climáticos altamente realísticos, além de animais selvagens como leões, zebras, macacos, antílopes e outros. O personagem principal não é mais o do jogo anterior, Jack Carver. Na nova edição, o jogador poderá escolher entre nove novos personagens, sendo diferentes tipos de mercenários. Vou ler agora sobre a jogabilidade do jogo. E galera, eu queria deixar claro aqui que esse vídeo vai ser um pouco menor do que os anteriores, porque tá passando muito e o YouTube às vezes não deixa. Jogabilidade. O jogo é aberto e o jogador é capaz de se juntar com qualquer um que ele escolha para avançar no mundo do jogo e nas missões, resultando no estilo sandbox. A história avança à medida que o jogador faz missões. O jogador pode escolher desde veículos todo o terreno para chegar mais rapidamente ao local. Também pode escolher investidas diretas na base do inimigo ou infiltrações. O jogador pode escolher uma grande variedade de veículos para fazer o seu caminho até o alvo, acomodando estilos de jogos de investidas frontais e infiltrações em stealth. Ao invés de utilizar mapas individuais, o jogo se passa em uma paisagem africana sprawling, como terreno variando do deserto à savana à floresta. A área do jogo é de 50 km. As ações do jogo também têm efeitos no ambiente. Por exemplo, numa missão em que o jogador tem que destruir o reservatório de água, a explosão cria uma mina onde terá lugar outra missão. As criaturas e as habilidades de Far Cry não se encontram nessa versão. O jogador também possui acesso a um vasto arsenal de armas do mundo real, incluindo fuzis de assalto, fuzis de pressão, RPGs e metralhadoras leves. Em um vídeo mostrado que a vegetação queimada ou destruída irá renascer com o passar do tempo. Vão se encontrar animais herbívoros
como a gazela, búfalos, etc. De tempos em tempos, o jogador tem que tomar um comprimido contra a malária, caso contrário, morrerá. Viu como é realista? O cara tem que tomar até comprimido contra a malária em um jogo. Entre os 9 personagens selecionados, 8 estarão para ser encontrados e após o encontro se tornam aliados. Entre o decorrer da trama, poderão ser encontrados pelo cenário do jogo e até mesmo fornecer missões. Multiplayer. Os elementos do single player serão mantidos no multiplayer. Existe o editor de mapas para criar novos mapas. Apenas nos jogos os mapas aguentarão 16 jogadores. Existe o tipo Team Deathmatch, Capture the Diamond e Super Sangue. Valeu, pessoas. Agora vamos para o terceiro e último tema, que eu vou falar sobre Pyre. É um jogo de tiro em primeira pessoa e usa a mesma tecnologia gráfica de Doom 3 e Quake 4. O diferencial é que ele evolui na construção dos mapas, brincando com orientação espacial, ao usar portais e dispositivos gravitacionais. Além disso, o espírito de personagem pode sair de seu corpo e atravessar barreiras que seu corpo físico não consegue ultrapassar. Com isso, os elementos de quebra-cabeça ganham mais forças que em outros games de tiro. O roteiro inicial pode parecer trivial, mas o enredo, contudo, é bem criativo. Tommy é um índio Cherokee e só pensa em sair da reserva onde vive junto com a namorada Jen. Também é decrescente sobre o misticismo de sua tribo. Era mais um dia como qualquer outro quando de repente alienígenas invadem o bar onde eles estão e começam a abduzir todo mundo. Após ser resgatado por uma boa alma, começa a luta de Tommy para salvar a namorada e de quebra o mundo. Como dito, o início parece banal, mas há muito mais por trás disso tudo, e isso naturalmente só será revelado ao avançar do jogo. Desde que o protagonista é abduzido, o game começa a brincar com a noção espacial. A sensação é como estar numa montanha russa, viajando numa espécie de rasteira no itinerário bastante confuso, até a hora de ser salvo e colocar seus pés em chão firme. Se bem que o conceito de chão desse jogo é bem relativo, como perceberá o jogador mais para frente. Depois de enfrentar pequenas criaturas asquerosas com chave de parafuso, a arma com qual usou para esmurrar 2 baderneiros no bar, com direito a muito sangue, é hora de ganhar sua primeira arma de verdade. Todas elas são alienígenas, e sendo assim, o desenho é um tanto incomum, assim como todo o cenário misturando o mecânico com o biônico. O tema lembra o das obras do suíço H. R. Giger, o responsável pelas criaturas nojentas da série Alien e A Experiência. Em algumas partes, a referência mais explícita do artista com uma estrutura que lembra uma genitália feminina. Uma genitália feminina. No game, ainda há outras representações degradantes, como esfíncteres que soltam um excremento pastoso, não muito bonito de se ver, muito além do arco e flecha. Voltando às armas, uma boa sacada do game é que o número de armamentos não é muito grande. Em vez disso, as produtoras Venom Game e Human Head Studios preferiam dar mais funções para cada um dos equipamentos. A primeira arma, por exemplo, é uma metralhadora, mas com toque de botão vira um sniper. Ou seja, para tiros de precisão, a Lick Gun varia seus projetos dependendo da energia que suga das estações específicas. Pode ser uma rajada de plasma flamejante, uma névoa de congelante e até mesmo um raio constante de energia, como a Lightning Gun de Unreal Tournament. Quem lembra do Unreal Tournament? Teve uma... você jogou muito bem. Até mesmo a granada é multiuso. Na verdade, são criaturas de 3 pernas que explodem após ter um dos membros arrancados. Colocando-os no chão ou em paredes, passam a explodir quando alguém passa por perto. Existem outras armas também, como uma que, entre outras coisas, produz uma névoa à prova de balas, mas o mesmo vale para os tiros do jogador. A inteligência artificial dos inimigos é apenas básica. Eles até se escondem, usam os tiros corretos para cada situação e atiram granadas, mas falham ao tentar usar táticas mais elaboradas. Eles também não costumam atacar um grande número. Então, a tarefa é ainda mais simples, ou seja, quem já estiver acostumado com o gênero
pode ir direto à opção mais difícil, terminando uma vez aparece uma dificuldade superior. O espírito nunca morre, como o corpo também. Na verdade, não existe game over em Prey. Quando o jogador perde toda a energia, vai para o mundo espiritual, cujo objetivo é atirar em alguns pássaros por cerca de 20 segundos e retornar ao local onde foi morto. Quanto mais derrubar as aves, mais será a recuperação de energia, que pode ser até total. Alguns podem dizer que isso facilita demais, mas é uma alternativa muito mais elegante que usar Kick Save ou Kick Load. Tão comum ao gênero, pelo menos fica coerente dentro da narrativa. Outra característica do game é que o protagonista tem o poder de sair de seu corpo. O recurso é usado mais para os quebra-cabeças, pois nesse estado o jogador pode atravessar algumas barreiras e ir em locais não acessíveis no plano físico. Geralmente, atrás das barreiras há um dispositivo que desliga esses escudos. O espírito também usado quando é necessário ativar um interruptor que está longe e o corpo precisa se manter no local. Além disso, na forma espiritual, é possível acertar os inimigos sem ser percebido e enxergar caminhos invisíveis aos olhos físicos, mesmo como um fantasma. O jogador pode pegar itens, a energia espiritual é usada para dar tiros, mas virtualmente todos os inimigos dão energia que recuperam esse carga fantasmagórica. A mecânica não é amplamente explorada, mas ajuda a dar mais variedade ao game. Há também alguns minigames com um que imita Pac-Man e outros de cartas como o 21. Então, galera, esse foi o meu terceiro plantão do Nerd com os temas que foi Far Cry 2 e Prey. E agora, galera, eu vou começar a fazer vídeo se o número de visualizações estiver bastante satisfatório para mim. Como se estiver no máximo 40 ou 50, eu vou continuar a fazer. Mas se não tiver, eu vou parar, infelizmente. Valeu, galera. Esse foi o Plantão do Nerd 3.